Opa, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, professor? Bom dia aos outros que estão chegando aí. A gente vai fazer a correção da atividade da semana passada. Tem duas correções para a gente fazer. Aí hoje a gente inicia a vinda da família real no Brasil. E a vinda da família real no Brasil. Deixa eu só admitir as pessoas aqui que a gente começa. Veja só, a semana passada eu coloquei dois exercícios para vocês. Eu coloquei da página 200, que foi o quadro que tem de Cândido Portinari, falando História, né? Cercada de Ciências. Que o outro também é Eduardo, né? O outro é Eduardo Gomes. de Tiradentes, e tem o exercício do assunto, que tem o número 1 e tem o número 2. Primeiro eu vou começar pela página 200, que é falando sobre o painel de Cândido Portinari, que é falando sobre a execução de Tiradentes. Então veja só, esse primeiro exercício, ele pergunta a letra A, que era para vocês explorarem essa pintura. Aí a letra A perguntava o seguinte: quais momentos são esses? Aí a letra A, vocês poderiam ter respondido da seguinte forma: a condenação e o esquartejamento de Tiradentes. Então, a condenação e o esquartejamento de Tiradentes, essa letra A aí. Então, os momentos que o artista ele imprimiu no seu quadro, ele colocou no seu quadro. A letra B pergunta o seguinte: como o artista diferenciou na representação dos personagens esses dois episódios? Aí ele faz duas perguntas dentro de um. Primeiro é a condenação, representada do lado esquerdo, mostra um Tiradentes altivo e firme diante da sentença, rodeado de pessoas. Então, rodeado de pessoas, e essas pessoas estão deslocados com a decisão das autoridades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí que nós vemos é o esquartejamento. Esse esquartejamento representa o quê? A pintura está do lado direito. Vemos o quê? Uma corda, que é o instrumento que foi usado para executar o quê? Tiradentes. E a figura de um réu. Também tem o quê? Cabeça no chão, partes do corpo recompostas de forma o quê? Irregular. Então, essa é a segunda parte da pergunta. E a letra C, ele faz uma pergunta pessoal, ele diz assim: por que ao representar o segundo episódio é difícil distinguir o personagem central das demais figuras humanas? O autor ele faz isso porque ele quis misturar o personagem com as camadas populares. Isso aí foi a forma de representar a unidade do conjurado com o povo brasileiro. Então, misturar que ele fazia parte do povo brasileiro. Por isso que essa terceira pergunta ele botou dessa forma, essa segunda cena em relação a Tiradentes ao povo. Ok? Então, esse foi o da página 200, representando esse quadro de Cândido Portinari. Veja só, o da 202, o quadro da 202, o exercício,
era organizar o conhecimento. Se organizar o conhecimento tinha o número 1, tinha o número 2. O número 1, ele estava pautado de assinalar as afirmativas corretas em relação ao quê? À crise econômica portuguesa do século XVIII. Então, veja só, a letra A diz o seguinte: a concorrência de outras potências europeias no tráfico de escravos africanos. Essa daí é verdadeira. Essa daí vocês marcam o X. Está correta. A letra B diz: a queda do valor do açúcar no mercado internacional, o declínio da produção de ouro do Brasil a partir dos meados do século XVIII. Também está correto, também. Porque o açúcar e o ouro, a partir do século XVIII, há um declínio, há uma queda muito grande no Brasil. A letra C, o desenvolvimento da economia metropolitana diminuiu a dependência de Portugal em relação às suas colônias ultramarinas, especialmente o Brasil. Não, essa daí vocês não assinaram. É ao contrário. Com a crise do século XVIII, Portugal vai precisar muito mais do Brasil a sair do que? Da crise econômica, para se recuperar economicamente. E a letra D, de acordo com os acordos comerciais assinados com a Inglaterra, que foram vantajosos para os britânicos e desvantajosos para os lusitanos. Os lusitanos aqui são os portugueses. Essa daqui vocês assinaram. Então, vocês assinaram aí a letra A, a letra B e a letra D. São as alternativas corretas, A, B e D. O segundo, havia um quadro que era para vocês copiar esse quadro no caderno e complementar esse caderno. Então, esse quadro tinha falando o quê? Da conjuração baiana e da conjuração mineira. Então, tinha falando. Aí ele fez algumas perguntas. Local e data, situação econômica da capitania, composição social do movimento, os objetivos e como terminou. Então, ele fez 5 perguntas. Aí, primeiro, vamos para local e data. O local e a data vai ser o seguinte: da conjuração mineira vai ser Vila Rica. Então, foi em Vila Rica em 1789. Então, 1789 vai ser o ano, a data. E a conjuração baiana vai ser em Salvador, em 1798. Então, essa era a resposta do local e data. Já a situação econômica da capitania, que foi a segunda pergunta que ele fez dentro do quadro. A queda da extração do ouro e o aumento do controle colonial. Isso vai ser na conjuração mineira. Então, a queda da extração do ouro e o aumento do controle colonial. Já na conjuração baiana, vai ser a carestia, a escassez e o aumento dos preços de alimentos. A carestia quer dizer o quê? Que estão caros os alimentos. Então, essa vai ser o quê? A situação econômica dentro da capitania. Já a terceira pergunta que ele faz o seguinte: a composição social do movimento. Quem era a classe social que participava desse movimento? No caso da conjuração mineira, vai ser quem? Os homens ricos da cidade. Os homens ricos, os homens que tinham o quê? Prestígio na cidade de Vila Rica, no caso da conjuração mineira. Já na conjuração baiana vai ser o quê? Tem membros da elite, tem membros de pessoas o quê? De pessoas ricas, vai ter essas pessoas, mas também vai ter pequenos comerciantes, soldados, artesãos, mestiços.
mulatos e escravos participando desse movimento social, da composição. A quarta pergunta que ele faz vai ser o seguinte: os objetivos. Quais eram os objetivos que eles tinham? Na conjuração mineira, eles vão querer o quê? A independência de Minas Gerais e a proclamação da República em Minas Gerais. Já na Baiana, eles vão querer o quê? A independência da Bahia, proclamação da República e o fim da escravidão. O que só vai mudar da Baiana, da Mineira, vai ser o quê? A Mineira não vai ter o fim da escravidão, eles vão querer a permanência da escravidão. Já a Baiana, eles vão querer o quê? O fim da escravidão. E como terminou? Terminou da seguinte forma. A conjuração mineira terminou a repressão do governo aos envolvidos. Por exemplo, o que é o degredo, professor? O degredo é que as pessoas foram o quê? Algumas delas que participaram desse movimento foram expulsas do Brasil. Não podiam mais votar. Elas foram exiladas. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos líderes, ele foi exilado na África. Ele não podia mais voltar para o Brasil. O único que foi executado na conjuração mineira foi Tiradentes. Tiradentes foi o único que morreu que o governo matou, que foi executado em praça pública. Os outros foram prisão domiciliar, outros foram expulsos, o degredo. Já na Baiana, na conjuração baiana, foi o seguinte: houve também a repressão do governo, a mesma coisa. Houve o degredo, então muitos foram expulsos do Brasil, foram para a África principalmente, ficaram exilados, mas 4 envolvidos foram executados. Então 4 foram executados. E foi o Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas, o Manuel Faustino e o João de Deus. Então, esses 4 foram executados em praça pública, foram enforcados e foram esquartejados. Foram enforcados e esquartejados em praça pública. Então, veja só. Então, essa foi como terminou. Então, elas terminaram bem parecidas, essas duas conjurações. E assim, minha gente, só para eu terminar aqui, essas duas conjurações, elas não foram para a prática, elas só ficaram o quê? Mais na teoria. Por que ficaram mais na teoria? Porque é uma conspiração. O governo descobriu antes deles executarem o plano. Por isso que o nome é conjuração, tá entendendo? Antes de executar o plano. Diferente da Revolução Pernambucana. A gente vai estudar a Revolução Pernambucana, não. A Revolução Pernambucana, ela foi para a prática mesmo. Ela teve a pracidade mesmo. Teve confronto. Mas essas duas, não. Essas duas aqui não teve confronto. Foram conspirações que foram pegas antes pelo governo português. Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta sobre a correção da atividade para a gente ir para o assunto de hoje, que é a vinda da família real para o Brasil? Alguma pergunta sobre a correção? Alguma pergunta, minha gente? Tem. Diga, Cezinho. Qual é a página que o senhor vai corrigir agora? Eu corrigi a página 200, que foi a do pai do Sérgio, e essa última foi a 202. Ah, ok. Obrigado. Viu? Até disse antes. A primeira a 200, a do padre, e essa 202. Aí agora a gente vai ver o assunto de hoje, que vai ser sobre a vinda da família real do Brasil. Como é que essa família real veio para o Brasil?